Olá, fãs do melhor basquetebol do mundo, bem-vindos a mais um Triplo Duplo, o vosso videocast em português sobre a NBA. Eu sou o Márcio Martins, do 725, como habitualmente estou aqui com o Cláudio Landim, do NBA Fãs Portugal. Olá pessoal, tudo bem? E também do NBA Fãs Portugal, o João Costa. Boa noite, malta. E o Flávio Silva, do Fórum NBA Portugal. Boas, pessoal. Esta semana estamos mesmo à beira do final da temporada regular, estamos mesmo nos últimos dias, a dias de terminar a temporada regular, por isso, como não podia deixar de ser, temos que fazer aqui um balanço da época que termina e vamos partilhar com vocês as nossas escolhas para os prémios da temporada. Portanto, vamos ter as nossas escolhas para o jogador mais evoluído, rookie do ano, treinador do ano, sexto homem, jogador defensivo do ano e o MVP. As nossas escolhas para os 6 prémios da temporada e depois no fim, para terminarmos, os nossos uaus, que esta semana não serão da semana, vamos fazer o nosso uau da temporada regular, aquilo que nos deixou impressionados, uma coisa que vamos destacar de toda a época. Como habitualmente, já sabem que nos podem deixar as vossas sugestões, os vossos e-mails, questões, sugestões de temas, coisas que queiram ver discutidas para o e-mail tripleduploportugal@gmail.com. E também, como se quiserem continuar a enviar as vossas candidaturas para participarem em programas futuros, podem continuar a enviar as coisas sobre as quais gostariam de falar. Nós continuamos a receber candidaturas e voltaremos a ter convidados em programas futuros. Por isso, cá estamos à espera das vossas sugestões e dos vossos e-mails. Começando então pelos prémios da temporada, indo para o primeiro prémio, o prémio do jogador mais evoluído, Most Improved Player de 2015. Este é um que se calhar não vai ter muita discussão, se calhar é um prémio até que provavelmente o prémio, ou um dos prémios que gerará mais unanimidade. Quem é que quer começar? Quem quer ser o primeiro a dizer o vencedor deste prémio? Costa, vá lá, diz lá a tua escolha para. Desta vez não precisas dizer que estás a ser caseiro, estás descansado, está bem? Ah, é? É, não precisas dizer, se calhar você é um bocadinho caseiro, desta não precisas dizer. Está bem, pá. Então, a minha escolha para Most Improved Player, o jogador que evolui mais durante esta temporada, é para o Rudy Gobert. Banhei-vos. Não, acho que é óbvio e eu já falei sobre isso lá na página, que acho que para mim o jogador mais Most Improved Player é o Jimmy Butler. Há outros candidatos que são dignos, que fizeram épocas para isso. Eu falei no Rudy Gobert porque é um jogador óbvio nesse sentido, o Hassan Whiteside também, e o Draymond Green também temos que incluir nesta lista. São jogadores que vão ter impactos brutais na sua equipa e apareceram quase do nada. Eu também tenho aqui outro nome, mas é um nome assim com um asterisco, que é o Anthony Davis. O Anthony Davis é um caso especial porque é um jogador que evolui, como é óbvio, bastante de uma época para outra, mas os jogadores como as first picks é suposto evoluírem, é suposto criarem estas cavalgadas estatísticas e de rendimento de um ano para o outro, porque eles são supostos ser bons, e o prémio de Most Improved não costuma ir para este tipo de jogadores, não costumam ser as first picks que ganham este prémio. É uma questão de expectativas. Toda a gente está à espera É uma evolução natural. É uma evolução natural. Alguma vez o LeBron James ganhou o prémio. Desculpa interromper-te, porque eu acho que essa é uma questão interessante. Este prémio do jogador mais evoluído é sempre daqueles mais subjetivos, né? Porque não há um critério. Pode ser um jogador que subiu de minutos, pode ser um jogador que não jogava e começou a jogar mais, pode ser um jogador que lá está, um rookie que agora deu um salto nessa evolução natural. Eu acho que
essa evolução que tu falaste, de que deste o exemplo do Anthony Davis, é uma das que é mais esquecida e mais negligenciada, mas que eu acho que é uma das mais difíceis de fazer, que é um jogador que já é bom. Quer dizer, é muito mais fácil um jogador mediano passar a bom, porque ele tem muito mais para progredir, ou um jogador do fundo passar para mediano, um jogador como o Hassan Whiteside, que começa do zero, portanto dali só pode ir para cima, claro. Só pode subir. Eu acho que é muito mais difícil um jogador como o Anthony Davis, que já está no topo, e a margem de progressão é muito menor. Portanto, subir aquele bocadinho entre o topo e a elite da elite, se calhar é mais difícil dar esse salto, por pequenino que seja, do que dar um salto de cá de baixo até mais acima. Eu há dois anos escolhi o Kevin Durant para jogador mais evoluído, porque ele passou de um jogador do melhor jogador ofensivo, um jogador completamente que marcava muitos pontos e que era muito bom desse lado do campo, para um jogador que evoluiu do outro lado e começou também no ataque a distribuir melhor a bola. Eu acho que essas progressões às vezes são mais difíceis. Não escolheste o James Harden porquê? Ainda bem que destacaste o Anthony Davis, mas continua que pronto. Não, mas eu não discordo com isso que tu disseste e eu sou capaz de concordar. Passar de um jogador especial para uma superstar é capaz de ser o salto mais difícil de um jogador. Só que isso é esperado de jogadores como o Anthony Davis, é esperado como jogadores como o LeBron. Este prémio não é, apesar de em termos de semânticos podemos estar a falar da mesma coisa, este prémio não é para esses jogadores. Este prémio é para aqueles jogadores que não são não são nada, mas furam completamente as expectativas de uma forma positiva. O Anthony Davis não furou as expectativas a ninguém. O Anthony Davis fez o seu percurso natural. Toda a gente esperava que ele este ano tivesse este crescimento, mesmo que seja mais difícil ter este crescimento que o outro. E tu focaste há bocado num ponto que é como eu vou acabar, que eu já falei sobre Draymond Green, Rudy Gobert, Hassan Whiteside, que são jogadores que passaram de pouco ou nada para fazer contributos positivos. Mas é aqui que eu estabeleço, tu focaste onde eu estabeleço a diferença. O Jimmy Butler, ao contrário dos outros três, não cresceu de produção por ter um aumento de minutos. O Jimmy Butler está a fazer basicamente e praticamente está com uma diferença de 0,1 minutos por... No ano passado jogava 46 minutos, este ano joga 47 ou 46 minutos. Ele jogava 38.7 o ano passado. Não, ele jogava o jogo todo. Desculpa lá que eu nunca vi o Jimmy Butler no ano. Nunca vi. Mas ele tinha 38.7 na época passada e esta época tem 38.8. Portanto é igual. Exatamente, praticamente o mesmo. Ou seja, ele está praticamente o mesmo e a diferença de contribuição dele, e nem vale a pena falar de números, a diferença de contribuição entre ele, que era um role player defensivo, que estava a dar os primeiros passos em termos ofensivos numa equipa como os Chicago Bulls, passou para um all-star e principal contribuidor ofensivo da equipa. Este salto também não é nada fácil de fazer. Um jogador que é um role player, com um jogador de defensivo, passar a ser um all-star. Isto não acontece. Isto é um caso raríssimo. E por causa disso acho que ele foi o jogador que evoluiu no seu jogo. Acho que é o jogador que não passou a contribuir. Evoluiu na contribuição que estava a dar. Exatamente. Eu acho que tu disseste que já resumiste quase tudo. Eu acho que só para acrescentar, como tu disseste, ele tem os mesmos, ele está a um grande salto na produção e um grande salto nos números, exatamente com os mesmos minutos, e ele melhorou também não só naqueles números de ter mais, ele tem mais pontos, tem mais ressaltos, tem mais assistências, mas não melhorou só nesses pontos, nesses itens estatísticos, ele melhorou também a percentagem de lançamento, o aproveitamento, portanto, ele evoluiu de facto no seu jogo. Muitas vezes há jogadores que dão um grande salto no número de pontos que marcam porque começam a jogar muitos mais minutos. O Jimmy Butler mudou de facto o seu jogo e evoluiu de facto as suas qualidades ofensivas, o seu lançamento, melhorou de facto os seus gestos técnicos e toda a sua contribuição. Por isso, para mim, é também o vencedor de caras deste prémio, o Jimmy Butler. Landim, Flávio, não sei se algum de vocês discorda, se algum de vocês tem outro candidato, outro vencedor para este prémio. Eu acho que é fácil também dar ao Butler. No caso do Davis, eu acho que a única maneira de nós considerarmos o Davis para este prémio era se os Pelicans fossem muito dominantes.
porque acho que nós olhamos mesmo para. Nós temos tendência a olhar para os status que os jogadores fazem de época para época. Não tenho dúvida que se os Pelicans ganhassem mais jogos e se o Anthony Davis, para além dos números que está a fazer, conseguisse dominar e conseguisse captar mais de alguns jogos, acho que ele era mencionado nesta conversa. Como o de Marcus Cousins, por exemplo, que podia ser um MIP, considerado como MIP se os Sacramento saltassem do fundo da tabela para um lugar ali mais perto dos playoffs, também na minha opinião, porque tem a ver com dominância, não só com os números, mas o Anthony Davis está num nível que com mais vitórias estava a ser considerado para MVP e não para MIP, por isso acho que é dar esse prémio ao Butler, não só porque aumentou a sua produtividade sem ter os minutos aumentados, também porque assumiu a adversidade que os Bulls tinham, que estavam a fazer a época planeada com expectativas de um jogador faz isto, o Rose faz isto, o Gasol faz aquilo. O Butler este ano era encarado como um jogador complementar, que seria depois um jogador complementar ofensivamente, que depois defensivamente seria então o homem que fazia trabalho sujo, e entretanto apareceu na época em muitos jogos como a referência ofensiva da equipa junto com o Pau Gasol, e não é só em termos estatísticos, é mesmo em termos de responsabilidade. E pronto, num ano de contrato não há nada mais, não sei, saboroso do que um prémio à mistura para levar para a mesa de negociações e para meter um MIP em cima da mesa enquanto estiver a assinar o próximo contrato com os Bulls. Por isso, pronto, acho que é unânime. Flávio, é unânime? Sim, eu também não tenho muito mais a acrescentar. Acho que o Butler, por tudo o que vocês já justificaram, tem mais praticamente garantido o prémio. Só aqui dar uma opinião em relação aos nomes que vocês falaram. Acho que, de facto, nomes como o Anthony Davis, por exemplo, é um jogador, como acho que o João disse, é expectável que de ano para ano irá evoluir até atingir um grande pico de forma que é sempre difícil. É um jogador que ainda é muito novo e tem sempre uma margem de progressão, e não o vejo entrar nestas corridas para este prémio. Quanto aos rookies, acho também difícil um rookie que chega à liga conseguir um prémio deste. Acho um bocadinho complicado, até pelo historial que ele não tem na liga, que é difícil fazer uma comparação de um jogador que já fez uma temporada anterior, temos os níveis e as exibições que teve, e que é o caso do Butler, por exemplo, temos épocas anteriores que é possível agora, de facto, comprovar que ele está a fazer uma melhor em todo o rookie, e acaba por ser o primeiro ano, e acho difícil o rookie entrar nesta competição, mas acho que é unânime e não há muito. Estás a ser. Eu acho que está mesmo nas regras que os rookies não podem ser considerados neste. É impossível, não tem termo de comparação. Não tem termo de comparação. Não tem termo de comparação. Havia pessoal que queria dar Havia pessoal que queria dar o MIP ao Gobert e achava que ele era rookie ao mesmo tempo, e estava ali uma salganhada. Mas por exemplo, diga-me uma coisa, e o Whiteside? Ele não é rookie. O Whiteside é daqueles que tem que ser ao... Ele teoricamente não é rookie, mas também quase não tem comparação. O Whiteside é daqueles que tem que ir à Wikipédia, tem que ir à Wikipédia ver o historial do prémio para ver se... O termo de comparação foram 2 jogos. Eles foram 2 minutos pelos Kings, portanto... Vamos dar o prémio ao indiano porque ele saltou da D-League para a NBA, por isso já evoluiu. Ele não saltou, que ele não salta. Ele não saltou. Ele fez um ligeiro jogging. Ele fez um ligeiro jogging da D-League para a NBA. Bem, Jimmy Butler é unânime, jogador mais evoluído de 2015. Passando ao segundo prémio da noite, que eu não sei se este será unânime, mas eu posso começar, é o treinador do ano. Na minha opinião, este é de caras também para o Mike Budenholzer, para o treinador dos Hawks. Tu és a única pessoa que diz o nome dele. Eu digo sempre treinador dos Hawks. Eu juro. Epá, mas vocês já são trintões, já é 30 para cima. E é aquela coisa da experiência. Eu não vou ao Google ver. Já falamos inglês há muito tempo. Eu digo sempre, o MVP Curry é este, e o treinador do ano é o treinador dos Hawks. Mike Budenholzer, que fazer o trabalho que ele fez com estes Hawks, estes resultados que ele conseguiu, eles
já asseguraram o primeiro lugar do Oeste, vão terminar no primeiro lugar, conseguiram o recorde de vitórias da equipa, na história da equipa, e conseguir isto sem estrelas, sem nenhuma super estrela é incrível. Eu acho que há duas menções honrosas neste prémio, que é o Steve Kerr, que também faz um excelente trabalho com os Golden State, e muita gente diz que mas o Kerr tem uma grande equipa nas mãos. Só que temos o termo de comparação, o Mark Jackson também teve esta grande equipa e não fez o mesmo, e não teve os mesmos resultados. Portanto, o Steve Kerr também tem um grande mérito no seu trabalho. O outro treinador que eu gostava de fazer uma menção honrosa é o Brad Stevens, que também, com os Celtics sempre em permanente mudança. É verdade, ele já teve aí alguns 30 jogadores diferentes este ano. Trocam-lhe os jogadores, mudam-lhe a equipa, lesões, jogadores a entrar e a sair. A equipa teve sempre, nunca teve estável, e ele mesmo assim conseguiu construir ali uma equipa e estão em lugares de playoffs, que seria impensável há uns tempos atrás. Por isso, menção honrosa para esses dois, mas para mim o prémio é de caras para o Budenholzer, que fez um trabalho notável. Se alguém dissesse no verão que os Hawks iriam ganhar o Oeste, eu não tinha os Hawks nos playoffs. Sim, eu tinha-os para aí em quinto ou sexto. No melhor cenário possível, imaginava de conseguir. Eu acho que tinham em sexto. Subir até um quinto, sexto lugar. Portanto, eu acho que estarem onde assim. estão, eu acho que é de loucos. Era impensável e inacreditável no início da época. Portanto, acho que é de caras para ele. Então, Derek Fisher não vai ter votos, é isso? É isso que vocês querem dizer? Queres votar no Derek Fisher ou no Byron Scott? O Byron Scott, falamos dele no próximo ano. Se ele no prémio do Worst. Não. É mesmo no triplo-duplo, primeiro episódio, terceira temporada. Acho que é por aí, por essa altura do ano que falamos dele. Mas queria pegar no que o Márcio disse sobre o Stevens. Eu acho que ele é um treinador jeitoso. Nós temos a ter essa conversa de outra vez. Eu acho que não se devia recompensar treinadores por serem os menos maus dos maus. Acho que não se devia recompensar jogadores por serem os menos medíocres dentro dos medíocres. E olhando para uma conferência que tem 10 equipas com recorde negativo, 10 equipas com recorde negativos, tem equipas, eu acho que ele honestamente não está a surpreender. O que nos está a surpreender é que atrás dos Boston estejam equipas, tem os Brooklyn, estejam os Miami Heat, tenham os Hornets, tenham os Pistons, e é assim, o balanço que ele faz que mostra que ele fez um bom trabalho é, por exemplo, olhar para uma equipa como o Orlando Magic, que é uma equipa que em termos de talento se calhar deve andar ali por perto, e ver a disparidade entre as duas equipas. Mas acho que os Boston Celtics neste momento são vítimas das circunstâncias, porque os carros que supostamente deviam ir à frente deles começaram-se a despistar e a bater uns contra os outros, e eles seguiram o caminho deles eles não seguiram o caminho deles. Os Celtics era suposto estarem muito mais atrás. Os Magic são uma equipa com miúdos talentosos e que estão nesse processo de construção. Tiveram uma equipa muito estável ao longo da época. Eles tiveram aquele grupo, tiveram poucas mudanças na equipa. Os Celtics tiveram uma equipa, aquilo foi uma porta giratória de jogadores. Os Celtics tiveram constantemente a mudar de jogadores e conseguir construir alguma coisa, ter alguma continuidade e ter algum trabalho numa equipa que está sempre a mudar é muito difícil. Eu percebo a tua ideia. Nós temos sempre a dizer que construir uma equipa demora tempo. Ele não tinha os mesmos ele não tinha os mesmos jogadores de mês para mês, e construir uma equipa nessas circunstâncias é extremamente difícil. Eu percebo a tua ideia, mas tu não precisas de ser um grande corredor quando metade dos carros que vão à tua frente estão a correr para trás. É que eles realmente eles podem estar a subir um bocadinho acima das expectativas, mas olhas para as equipas que estão juntos coladas com eles, as equipas estão todas a desiludir, e é na minha ótica que eu acho que não se devia recompensar. Também podes ver os Hawks, os Cavs não estavam no máximo, os Bulls tiveram lesões, tiveram isto, é difícil. Mas, Flávio, mas os Hawks, houve uma altura do ano que nós dissemos assim: estes jogos é muita estão a jogar muito. Vão agora no Oeste e vão jogar contra as equipas da NBA a sério e vão todos apanhar tareia. E eles andavam a saltitar de cidade em cidade a conquistar vitórias contra os Houston, contra os Clippers. Ou seja, é um caso acho que um bocadinho diferente, e acho que é unânime. E só tenho pena pelo Steve Kerr, que em época do rookie faz uma época histórica em termos de NBA em geral.
não só em termos de Golden State, liderar na defesa e no ataque praticamente, ter diferenças pontuais brutais, jogos, 15 ou 16 jogos, que no quarto período nem mete jogadores titulares, é uma coisa brutal. Só tenho pena mesmo de ele não levar o rookie para casa, mas foi também outro que foi um bocadinho vítima das circunstâncias e acho que o prémio não pode ter outra pessoa sem ser o treinador dos Hawks. Fábio, Diz o nome. o treinador dos Hawks ou outro? Sim, o treinador dos Hawks também. Acho que Está. pela regularidade e pelo que foi feito durante a temporada, eles tiveram um arranque muito bom, conseguiram com as armas que tinham e não têm um banco muito forte, conseguiram aproveitar o que tinham lá e esse banco deu resultados até quando tivemos aquela fase em que eles tiveram bastantes lesões, em que tiveram que recorrer a outros jogadores que não eram não era aquele 5 ideal que eles usam sempre que estava a resultar e conseguiram manter a equipa lá em cima. E o que é certo é que, apesar de tudo, conseguiram agora garantir este primeiro lugar, que é de facto brilhante e que mostra que é um trabalho de equipa e de estratégia muito bom. E ele vem de uma casa e de uma formação que sabe estar habituado a isso e acredito que venha muito daí essa cultura de gestão da equipa e até da forma de jogar. Portanto, Costa. acho que não há dúvidas. Costa, há dúvidas? Ou não vais testuar, ou não? É o seguinte, eu não vou destoar, mas eu não vou. Eu tenho 2 candidatos e 2 menções honrosas. Eu não considero o Steve Kerr uma menção honrosa. O Steve Kerr é um candidato, para além de tudo o que o Landin disse, para além disso ele já fez em relação à NBA o treinador, a melhor época de um treinador rookie. Ponto final. As menções honrosas são, obviamente, vamos começar pelo Brad Stevens. Brad Stevens está, obviamente, a fazer um excelente trabalho. Isto não era expectável, para vocês não percebem nada disto. Mas não sei se vocês se lembram no início, eu disse que os Celtics eram uma equipa que poderia não ir aos playoffs, não antecipava ainda para os playoffs, mas que poderia andar a fazer ali umas coisas engraçadas. Eles e os Jazz, e os gajos estão a dar razão. Não era com esta equipa. Eles no início da época tinham o Rondo, tinham o Jeff Green, portanto, eles foram derrapando a equipa e eles continuaram a ter bons resultados. Eu também disse, só que enganei-me e disse Knicks em vez de Celtics, sem querer. Mas foi sem querer, atenção, foi de propósito. Não, também os Cavs também mudaram, mas mudou muita coisa. Há sempre mudanças. Mas o que eu quero dizer é, o Brad Stevens merece uma menção honrosa, mas não merece o prémio. Por mais bom trabalho que ele esteja a fazer, atenção que ele está a levar uma equipa, a lutar para o 8º lugar. Isto é como o MVP, pelo amor de Deus. Vamos com calma. Outra menção honrosa, e ninguém falou, não sei porquê, é o Jason Kidd. É uma menção honrosa mais pequenina, na minha opinião, porque muita gente fala que ele poderia eventualmente ser considerado por este prémio, pela evolução que a equipa teve, mas na minha opinião, a evolução desta equipa foi ficar saudável. Esta equipa ficou saudável ano passado, a equipa não estava a fazer tanking, não lutou pelo último lugar, simplesmente era uma equipa que teve muitas lesões, muitas ausências e por causa disso foi má. E cresceu bem, está estável, tem jovens a aparecer e cresceu isso nos prémios. Agora, para mim os outros 2 é que são candidatos. Só que o que é que faz a diferença? Não é o Steve Kerr ter melhor equipa e por aí adiante. O Mike Budenholzer fez um melhor trabalho. Do ano passado para este ano, a evolução é notória. O ano passado, os Hawks eram a 8ª equipa do Oeste, 18º recorde da Liga. Este ano são a 2ª equipa da Liga e primeiro no Oeste. O ano passado, a equipa dos Warriors, não tinha o Steve Kerr, ficou em 6º no Oeste e a 8ª equipa da Liga. E passou para primeiro nos 2 segundos. A evolução da equipa do Mike Budenholzer é, para mim, mais notável. Não quer dizer que o trabalho, como o Andy falou, o trabalho do Steve Kerr é inacreditável e se ele ganhar o prémio, eu não posso dizer que acho que seja injusto. Porque o que ele fez este ano, e a equipa dele é a melhor equipa da NBA, está a fazer história, podendo ser a melhor equipa em termos ofensivos e defensivos da Liga numa fase regular, é realmente inacreditável. Eu faço aqui o tie-break por achar que a evolução que os Hawks tiveram no ano passado para este ano é mais significativa. O ano passado ganharam 38 jogos, eu já não sei quantas vamos, eu tinha aqui 50 e... Pronto, mas entretanto já houve aqui, mais jogos que eles ganharam. A evolução é muito mais significativa, na minha opinião, em relação aos Hawks, e por isso no tie-break
ali mesmo apertadinho, mesmo no fim, eu dou o prémio ao Budinhosa. Muito bem, mas até agora unanimidade total nos dois primeiros prémios. Neste terceiro, eu desconfio que esta unanimidade vai ser quebrada. Acho que vai haver um bocadinho mais de porrada neste. Terceiro prémio da noite, o jogador defensivo do ano. Flávio, começamos por ti. Quem é o teu jogador defensivo do ano? Bem, eu aqui vou escolher o Damon Green. Acho que pelo trabalho que vimos a destacar aqui, acho que é um jogador que, não conseguindo o prémio do jogador mais evoluído, é um jogador que se nota de facto que evoluiu. A equipa, claro, é a melhor da NBA neste momento e isso também ajuda a que de facto os resultados surjam, mas o que é de facto é que ele tem provado nesta temporada principalmente que é um bom jogador. Se calhar não que não o fosse anteriormente, mas acho que pelo rendimento que tem apresentado, acho que é um forte candidato. Não colocando aqui se calhar o Anthony Davis no MVP, acho que ele poderia naturalmente também estar aqui, mas acho que não acho que a questão dos Pelicans prejudicam muito ainda neste momento e acho que por aí, pelo coletivo, acho que o Damon Green conseguiu uma evolução, não digo melhor, mas mais notável e para mim eu atribuí a ele. Landim, jogador defensivo do ano, Draymond Green ou outro? É assim, eu acho que o Kawhi Leonard podia ter feito história se não tivesse lesionado. História, como quem diz, jogadores exteriores a ganharem, jogadores com ídolo de stoppers defensivos exteriores a ganharem este prémio, que não é muito usual. O Green é assim um misto, é assim um twinner, consegue fazer os dois, consegue defender lá dentro e vir um bocadinho cá fora. Mas tem jogado como jogador interior. Sim, mas ele é daqueles que consegue vir cá fora, mas as responsabilidades deles têm estado lá mais para o fundo. O jogador mais importante desta equipa em termos defensivos supostamente devia ser o Bogut, e nos playoffs acho que vai continuar a ser junto com o Green, mas falham muitos jogos. É unânime pelo simples facto dos habituais, os Howard, os Tysons, os Noahs, esses tipos de jogadores estarem um bocadinho arredados porque as equipas tiveram algum declínio em termos defensivos e caíram bastante. E eles também. Exato. O Anthony Davis cai muito por aí, não tem uma defensive rating. O Defensive Player of the Year, também coisas que falámos em off, é muito à base do critério que se usa com o MVP, que é não vamos recompensar excelentes defensores de equipas más. O MVP é não vamos recompensar grandes jogadores de equipas más. E o Anthony Davis, os Pelicans, mesmo com o Azik ali a ajudar, mas também teve lesionado, estão uma equipa que são no terço, acho que estão na 20ª posição em termos defensivos da liga. Por isso não faz muito sentido para já dar-lhe o prémio. Ele tem tudo para ganhar o prémio muitos anos daqui para a frente. Mas olhando para esta lista que nós temos aqui e assim um bocadinho por default, acho que o Green é o vencedor deste prémio. Costa, vais continuar a unanimidade total até agora? Nem pensar. Vamos acabar já com isto. Menções honrosas. Kawhi Leonard e Rudy Gobert. Rudy Gobert vai ganhar este prémio várias vezes. O Kawhi Leonard é, como disse o Andy, um gajo que tem a capacidade de ganhar este prémio e ser uma surpresa, porque é sempre complicado considerar um jogador exterior como Defensive Player of the Year, porque o impacto de um jogador interior é maior, mas o Kawhi Leonard, se há um jogador para conseguir isso, é o Kawhi Leonard. E se calhar conseguia este ano se não tivesse falhado tantos jogos. E depois tenho 3 jogadores. Tenho o jogador que eu acho que deve ser o Defensive Player of the Year, e depois tenho também o Tim Duncan e o Draymond Green. São 2 jogadores que fizeram boas épocas defensivas. O Draymond Green, com a sua defesa, ajudou a solidificar os Warriors enquanto a primeira equipa defensiva da liga. O Tim Duncan e os Spurs são uma das melhores equipas. O Tim Duncan também é aquele gajo que é uma estrela e geralmente
é negligenciado no tipo de prémios, mas ele tem um impacto brutalíssimo numa das melhores defesas da liga. E o melhor prémio e o melhor defesa do ano para mim é o Andrew Bogut. O Ani disse que ele falhou muitos jogos. Ele falhou mais de 12 jogos. Ele tem 12 jogos de diferença para o Draymond Green. Na minha opinião, não é assim tanto. Mas a questão é o timing, João. É porque o timing, ele falhou muitos jogos no princípio, e nesse princípio, sem o Bogut e com o Bogut intermitente, os Warriors já eram a melhor equipa defensivamente da NBA. É essa a questão. Era a mesma coisa que o Dwight Howard entrar com o Houston Rockets e o Houston já teria a melhor defesa da NBA, ou uma das melhores defesas da NBA, quase o ano todo, que é o que se tem passado neste caso. Acho que é um bocadinho ingrato. Lani, mas eu não acho que seja ingrato, porque o Andrew Bogut é o melhor rim protector da NBA. Ele é o jogador, ele é o defesa com mais impacto na liga. A questão bem é essa. Eu compreendo o que tu estás a dizer. E a defesa dos Warriors ressentiu-se nesses jogos que o Bogut teve de fora. Eles não se ressentiram em termos de vitórias, porque eles continuaram a ganhar jogos, mas a defesa ficou pior sem o Bogut. Eu já disse isto várias vezes. Os Warriors são uma equipa brutalíssima, com o seu jogador. Eles evoluíram para uma equipa que tem tudo. Tem um jogador eletrizante no Stephen Curry, que é dos melhores jogadores da liga atualmente. Ofensivamente é uma beleza ver jogar. Mas para mim, na minha opinião, o Andrew Bogut é o jogador mais importante daquela equipa. O Andrew Bogut cai nos playoffs, aquela equipa não chega ao título, na minha opinião. Nem pensar. O Bogut é um jogador que não é vistoso, mas tem um impacto brutal. Ele é o melhor rim protector. Ele mais ainda do que o impressionante Rudy Gobert. E isto é impressionante. Vocês sabem o impacto que o Rudy Gobert tem tido na defesa dos Jazz e a quantidade de lançamentos que ele altera só pela sua presença e por ser tão longo. O Bogut é melhor ainda. O Bogut é o jogador da liga que altera mais, que os jogadores têm pior porcentagem que ele contesta lançamentos no rim. É o jogador que consegue salvar mais pontos por jogo. É um jogador que é importantíssimo, e a gente sabe que os jogadores anteriores têm sempre muito mais impacto. O Draymond Green é um jogador que, se calhar para o ano que fez, poderia merecer este prémio, mas para mim, e se calhar o Draymond Green vai ganhar, mas para mim o Defensive Player of the Year é o Andrew Bogut. João, mas pegando aí na tua questão, não achas um bocadinho injusto? Tu estás a dar o prémio a alguém que em potencial é melhor defesa que o outro, mas que teoricamente, e acho que na prática, não sei se é unânime, é essa a minha opinião, eu não sei se achas que é unânime ou não, que esta época o Draymond Green teve um maior impacto defensivo, porque tanto teve mais jogos como... Não concordo. Não acho que isso. É que é isso que eu acho que é, na minha opinião, esta situação entre o Green e o Bogut faz-me lembrar um pouco aquela história quando nós falávamos do Shane Battier e do LeBron, em que o LeBron, no final da carreira, em termos de potencial, era muito melhor defesa do que o Battier, mas o Battier era aquele jogador que estava sempre encarregado de ter as tarefas defensivas, ou seja, dás um prémio a um jogador quando o outro jogador desempenhou as tarefas durante mais tempo, e se calhar ótimo. Esse exemplo é ótimo. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que é porque eu tenho noção que o Bogut é um jogador melhor. Só não tenho noção. Não, acho que esse exemplo é ótimo. Deixa-me só falar sobre a stat. Esse exemplo é ótimo, só que eu acho que estás ao contrário. É que o Bogut é que é o Battier. A questão é essa, está toda a gente a olhar para o Draymond Green como o grande defesa daquela equipa, e se reparares, mediaticamente, o Draymond Green é que é o grande defesa dos Warriors. Mas acho que há anos... O Draymond Green é o LeBron James e o Bogut é o Battier nesta história. Eu acho que há anos que nós dizemos que a equipa não vai de lado nenhum sem o Bogut, porque o Bogut é o pilar defensivo da equipa, e acho que não é já há anos, não é de hoje, não é deste ano. E eu acho que o Bogut vai um pouco a reboque disso. Pá, quem diz Battier e LeBron diz se calhar MJ e Pippen, porque que um tem e o outro não tem. Se calhar naquela época o Jordan foi melhor, sendo o Pippen em potencial melhor durante a carreira toda. Epá, eu percebo o que estás a dizer, mas eu não acho que o Draymond Green tenha sido melhor que o Bogut. É aí que nós divergimos de opinião, é porque eu acho que o Green foi melhor e não devia-se recompensar o vizinho do lado, mas é aí que nós divergimos e já percebi qual é que é. Deixem-me meter-me aqui na discussão, porque eu estou um bocado do lado dos dois.
É assim, eu tive indeciso até Não, escolhes um e pronto. Então. já vou escolher, já vou dizer a minha escolha. Mas antes de dizer a minha escolha, quero partilhar a minha difícil escolha, o meu caminho difícil até chegar à escolha. E eu tive indeciso até à última, e mesmo agora ainda não estou completamente decidido. E assim, eu aceito que tanto o Green como o Bogut ganhem o prémio. Eu se o Bogut ganhar, eu acho que é merecido, mas se o Green ganhar, também não acho que seja imerecido. Portanto, porquê? Porque eu acho que é difícil avaliar qual deles é que é mais importante para a defesa dos Warriors. A defesa dos Warriors foi a melhor da liga desde o início, durante toda a temporada foi a melhor, e eles são importantes de formas diferentes. Como o Costa disse, o Bogut é o protetor de cesto da equipa e é dos melhores da NBA nisso, e é um elemento fundamental, é um pilar fundamental ali naquela defesa. O Draymond Green é um jogador, é provavelmente o jogador que mais simboliza a outra característica da defesa dos Warriors, que permitiu aos Warriors terem uma defesa tão boa este ano, que é aquela possibilidade de trocarem nos bloqueios. Eles trocam em mais bloqueios do que qualquer equipa da NBA, porque tem um jogador como o Draymond Green, mas não só, temos como o Iguodala, como o Sean Livingston, como o Klay Thompson, tem jogadores são todos muito grandes. São todos grandes e com uma grande envergadura, e que lhes permite trocar nos bloqueios. Onde é que eu quero foi buscar isso? Em 1995-96, aquela equipa dos Bulls, eles jogavam com uma line-up muito habitual do Ron Harper, que era um gajo altíssimo, o Jordan, o Scottie Pippen, o Tony Kukoc e o Rodman no 5. Esta line-up trocava as 5 posições e era um dos segredos daquela equipa defensivamente. Mas é precisamente um basquetebol IQ muito alto mesmo para fazer isso. Esse é um dos segredos. Esse é um dos segredos da defesa dos Warriors, é essa possibilidade de trocarem na maioria dos bloqueios. E essa tem sido uma das grandes armas defensivas deles. O Draymond Green é um jogador que lhes permite fazer isso, trocar também nas posições com jogadores interiores, porque ele consegue defender também posições exteriores. Portanto, ele tem um impacto muito grande na defesa. O Bogut também tem um impacto muito grande na defesa. Na minha opinião, eu caio um bocadinho mais para o lado do Costa, o que o Costa disse, e a minha escolha também que vai para o Bogut, porque lá está, o Green é um elemento fundamental naquela rotação e que permite as trocas nos bloqueios, mas eu acho que não é o único. O que o Bogut faz, mais ninguém na equipa dos Warriors faz. O que ele faz é, se o Bogut cai, eles não têm ninguém para substituir e para fazer o papel que ele faz. Por isso eu acho que ele tem um papel fundamental e indispensável naquela equipa. É um defensor indispensável na melhor defesa da NBA. Por isso, mas eu acho que é ali por um cabelinho. Para mim, o prémio cai para o Bogut, mas lá está, não me choca, nem fico também não. Se for para o Green. Só duas menções para terminar. O Gobert só não leva o prémio porque só começou a fazer isto na segunda metade da época. Se ele tivesse feito o que fez agora no final da época, se tivesse feito isso levava o prémio e há de ser o melhor protetor de cesto daqui a uns anos, e no futuro há de levar prémios destes para casa. E o Kawhi Leonard também, porque não jogou a temporada toda e teve ali o início um bocado irregular, porque se ele tivesse também feito esta segunda metade da época que ele está a fazer, se ele tivesse feito isto na temporada toda, o prémio também era dele. Se fosse jogador interior ou jogador, independentemente de ser jogador exterior, ele é o melhor defensor exterior da NBA e está a fazer isso nesta parte final da temporada. E se ele tivesse feito isto o ano todo, também era difícil não lhe dar o prémio. Assim, já viram a confusão que era? O Rudy Gobert tinha feito a época toda, o Kawhi Leonard tinha feito a época toda, o Bogut e o Draymond Green na época que fizeram. Jesus, isso é uma confusão neste prémio. Eu acho que ia para o Leonard. Eu acho que o Leonard levava, até porque para além de ser o nome mais sexy, há qualquer coisa no ar que quer fazer com que, eu na minha opinião, acho mesmo, não sei o que é que se está a passar com a NBA, com os fãs da NBA e com os jornalistas que veem uma estrela em ascensão. Eu acho que é o coroar, digamos, de uma nova estrela. Acho que o Leonard levava por aí. Agora, se vocês concordam ou não sei, mas pronto.
Eu também acho que ele levava porque sim, porque as pessoas estão. É um bocado como o que aconteceu com o Anthony Davis no ano passado e este ano. As pessoas Exato, estão exato. enamoradas pelo Leonard e com razão, e ainda bem. Sim, sim, sim. Pronto, neste já não tivemos unanimidade, tivemos um empate, 2-2, 2 para o Green, 2 para o Bogut. Vamos ver daqui a uns dias quem é que desempata isto. Vamos para já fazer uma pausa, uma pequena pausa, regressamos na segunda parte com os 3 prémios que faltam. Por isso, até já, pessoal. Who makes that? Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do Triplo Duplo. Vamos então aos 3 prémios que faltam, começando pelo Rookie do Ano. Rookie do Ano que vamos ver se será mais um dos prémios que vai gerar unanimidade ou não. Eu posso já dizer o meu Rookie do Ano é o Andrew Wiggins. Acho que foi o mais regular da temporada. Acho que esta foi uma época em que o draft prometia muito, foi dos drafts mais falados e mais esperados dos últimos anos, da última década. Foi o draft mais antecipado da década. Infelizmente foi depois marcado por muitas lesões. Tivemos muitas lesões nos jogadores escolhidos nos primeiros lugares do draft, e isso impediu-nos de ver o verdadeiro potencial desta classe de 2014. O Andrew Wiggins foi um que escapou a essa onda de lesões. O Jabari Parker, por exemplo, era o outro grande candidato no início da época, não escapou. O Noel fez uma boa temporada, mas também não teve uma temporada tão regular como o Wiggins. Por isso, eu destacaria, faria 3 menções honrosas, uma para o Mirotic, outra para o Nerlens Noel e outra para o Elfrid Payton dos Magic. Acho que foram 3 jogadores que foram melhorando com o passar da época e que estão a terminar muito bem a temporada. Fizeram uma segunda metade boa, mas eu acho que o Andrew Wiggins foi o que fez a melhor temporada desde o início. Por isso, para mim, este também não tem muita discussão, e o prémio vai para o jogador dos Wolves.
Costa, alinhas comigo ou nem por isso? Completamente. Andrew Wiggins, óbvio, eu tinha no início da época escolhido o Jabari Parker para o Prime, mas e ele estava bem encaminhado, era um jogador que estava a ser, sobretudo no início, o Andrew Wiggins demorou um bocadinho de tempo a encaixar, mas depois de encaixar, teve ali durante um período, creio que foi um mês, ajudem-me que eu já Foi não os me lembro 20, qual foi foi o os mês. 20 dias. Os 20 jogos, foi por volta de 20 jogos, por volta disso. Pronto, em que ele mostrou um pouco, abria um bocadinho o véu em relação ao potencial que ele tem enquanto jogador. Depois baixou um bocado de produção, mas isso também é normal com a avançada da época. Mas sem Jabari Parker à partida e também por tudo o que se fala, e até este prémio já está um bocado atribuído por isso mesmo, por essa impressão. Eu digo completamente, Márcio, porque eu também fiz as mesmas três menções honrosas. Eh, o Noel está a crescer, é um jogador que a partir de certa altura começou a contribuir e começou a mostrar porque é que a certa altura era considerado como a first pick na altura dele. Eh, e o Peyton foi uma boa surpresa, que é um jogador muito engraçado e fez uma época muito competitiva. E bom, isto também é um bocado por mim que eu gosto de jogadores daquele estilo. O Mirotic, eh, o Mirotic, para mim, seria o grande adversário do Wiggins caso não tivesse a jogar no Chicago Bulls. Porque E se tivesse começado a fazer o que começou a fazer mais cedo? lá está, caso não estivesse a jogar no Chicago Bulls, uma equipa com. Ele é vítima das Uma circunstâncias. equipa, é vítima das circunstâncias. É uma equipa que começou a época com aspirações bastante altas. É uma equipa que tem um treinador que não costuma recompensar com minutos jogadores que não são muito competentes ou não fazem o seu trabalho do lado defensivo e o Mirotic não faz. O Tibbs tem dito que ele tem evoluir e vai mostrar mais, e eu acredito que sim, que o miúdo tem com vontade de aprender, mas ainda faz muita voada nesse campo. No entanto, a partir de certa altura, começou a mostrar-se ofensivamente de uma maneira que mais ninguém esperava e que mais nenhum rookie fez. Nenhum rookie, mesmo o Andrew Wiggins, foi um jogador que teve a bola nas mãos para resolver jogos no quarto período. E o Wiggins fez um papel, o Mirotic fez um papel que não é de rookie. E isso não é normal vermos, e é por isso que muita gente agora diz: mas o Mirotic devia estar na conversa e tal. Ganhar o prémio não, porque começou a meio da época, praticamente, ou depois do All-Star Game, mas tem este asteriscozinho na época dele que é de relevar, e pronto, é verdade que ele é um gajo mais velho, tinha já experiência já há muitos anos a jogar em futebol sénior, mas tinha já experiência na NBA e adaptou-se relativamente bem, e tem este asteriscozinho, mas o prémio obviamente para o Andrew Wiggins. Flávio, e tu? Sim, acho que aqui também é unânime, porque de facto tivemos aqui as menções honrosas que vocês fizeram são claramente justas, mas são Não jogadores vais falar que. do Marcus Smart? Não, coitado, deixa estar sossegado. Agora ele está noutra. Tem mais em que pensar. E então acho que de facto merecem essas menções honrosas e foram justas porque de facto foram jogadores que depois daquele período de adaptação que foi quase meio ano, mas não é suficiente para já para entrar nessa corrida. De facto acho que o Wiggins foi o mais regular, foi o que não teve problemas quase de adaptação, digamos assim, mas de facto acho que é unânime. Também gostei muito da questão do Efren Payton, acho que é um jogador que não era esperado, não digo que tivesse tanto potencial, mas que tão rapidamente mostrasse já alguma coisa de bom. Pelo menos a minha visão do jogador que é, não esperava que neste primeiro ano ele tivesse a mostrar o que tem mostrado até aqui. Neste final até. O Rudy Gobert, a mesma coisa, foi um jogador que apareceu, mas já nesta última fase. O Mirotic, acho que é um jogador. Não é rookie, moço. O Roberto é de segundo ano. Ele estava escondido. Ele não jogava, mas já Ele dormia na cama de baixo do beliche exatamente. do Cantor, mas ele já estava lá. Exato. O Cantor é grande, mas o outro é maior, mas mesmo assim deixei-o passar. O Mirotic acho que é um jogador também que já claramente teria que ter o período de adaptação à NBA, mas nota-se que é um jogador já que tem uma rotina diferente e um estofo diferente, vamos falar assim. E de facto aquilo que o João falou é: se não estivesse na equipa que está com
com aquelas bestas a tapá-lo que lhe desse mais visibilidade, e agora ele está a tê-la por mérito próprio, e que de facto está a mostrar que é um grande jogador, mas acho que em termos de corrida não está incluído para já. Para já, e sempre, que o rookie é só este ano. Exato. Sim. Acho que Este é unânime. sim, acho que está tudo dito. O Mirotic fez um sprint final e é um jogador que eu no princípio da época falava com o João, quando nós tínhamos as discussões porque o Mirotic não entrava naquela rotação, ou entrava na rotação com minutos muito limitados, e nós sabemos que é tal história da defesa e do Tibbs, normalmente com os rookies ser um bocadinho mais rígido em termos das liberdades que dá, mas é um falso rookie completamente, e vinha mostrando flash, não como fez na segunda metade da época para a frente, mas vinha mostrando flash que não era um jogador, está ali para aprender, mas não vê-se que não, já vem com outra escola que os outros rookies não têm, não está tão cru. Até o Wiggins parece que muitas vezes está perdido em campo, não sabe o que, parece que está ali, está um bocadinho arredado do que está a passar em campo. Mirotic sempre foi um jogador pelo menos do meio campo à frente, sabe onde é que está o cesto, sabe onde é que estão os colegas, tem noção do que é que pode fazer e do que é que não pode fazer, conhece as suas limitações em termos ofensivos. Parece que não, parece que vem com 2 ou 3 anos de NBA já. Quanto ao Wiggins e ao Jabari, este prémio se calhar ia para o Jabari. O Wiggins foi um bocadinho late bloomer, demorou ali uns 20 jogos a despertar. O Jabari já em termos ofensivos e com as responsabilidades que tinha estava a provar que em princípio ele ia ser o rookie do ano, mas depois teve a infelicidade de lesionou-se. Quanto ao Wiggins, os Timberwolves queimam uma etapa brutal, que é não tem que ir ao draft para ir tentar sacar uma estrela. Que este miúdo aqui está, não engana. Este aqui não engana, honestamente não engana ninguém. Olhando para o que ele fez, embora não tenha dominado jogos, embora não tenha o potencial, está todo lá em termos defensivos e ofensivos. Por isso, o rookie do ano sem espinhas. Landinho, continuamos contigo e passamos para o prémio seguinte, 6º homem do ano. Quanto a este prémio eu tenho saudades. Tenho saudades dos Lamar Odom, dos Manu Ginobili, dos Jason Terrys, de quando esta discussão aqui era... Quando o prémio era unânime. Exato, quando esta discussão era com pesos pesados, não era com... Agora temos o Jamal Crawford e depois olhamos um bocadinho para a paisagem e vemos jogadores de Lou Williams, e acho que esta vai por default. Eu acho que a estátua já devia ter o nome Jamal Crawford não, J Crossover Award ou qualquer coisa do género, porque eu acho que o prémio vai para ele por default, embora tenha andado lesionado uns quantos jogos, tenha perdido agora uns quantos jogos. É um jogador que tem uma produção muito maior que a maior parte dos concorrentes, e mesmo não tendo uma produção muito maior em termos de responsabilidades ofensivas no melhor ataque da NBA que os Clippers neste momento têm, é um jogador que tem bastante peso quando o Chris Paul não está em campo, ou quando a equipa está a tentar fazer runs para voltar ao jogo. Por isso acho que está entregue ao Jamal. Está entregue ao Jamal ou nem por isso? E o J.R. Smith eu não vou cometer o erro que ando a cometer ultimamente, que é fica a meter na cabeça que ele ainda vem do banco, e digo: o J.R. Smith, 6º jogador, vindo do banco, o J.R. Smith é titular. Pronto, este não vou cair outra vez. Está fora da corrida. Costa, Jamal? Não, eu vou fugir ao homem da estátua. Verdade seja dita, o Landinho tem toda a razão. Este prémio é a personificação, não é a personificação, é a encarnação do Jamal Crawford numa estátua. Mas eu tenho, como o Landinho disse, o Williams está a fazer também uma época muito boa assim do banco, está a ser um jogador muito importante para aquela equipa. Mas eu pessoalmente vou dar o prémio ao Isaiah Thomas. Eu acho que é um jogador que contribuiu vindo do banco de igual forma aos outros. Não se pode dizer que o Jamal Crawford fez mais a partir do banco ou o Williams fez mais que o Isaiah Thomas. E o Isaiah Thomas, para mim, leva o prémio por fazê-lo pelas duas equipas. Ele veio do banco de duas equipas e foi um jogador brutal nas duas equipas em termos de contribuição ofensiva para a equipa. Sabemos que ele defensivamente não rende, mas se a gente for olhar para o Jamal Crawford e para o Williams, andamos a falar propriamente de defensive stop. Defensivos.
O Isaiah Thomas brilhou defensivamente, em termos de jogador a partir do banco nos Suns e está a brilhar como jogador do banco nos Celtics. Ainda há dias fez um jogo com Flávio, ajuda-me, 34 pontos, não foi? Foi dos... Marcou 34 pontos. Eu concordava contigo se ele não tivesse... Eu concordava contigo se ele não tivesse sido trocado para os Celtics. Se fosse nos Suns, dava de bom grado. Foi trocado para os Celtics, não merece. E embora tenha-se falhado ali uns joguitos aqui ou acolá, ele tem praticamente os mesmos jogos que o Jamal. O Jamal pode ter perdido o prémio com esta lesão, porque as pessoas sabemos perfeitamente que a última impressão é importante, e a última impressão lembrem-se do Joaquim Noah com o prémio defensivo há 2 anos atrás, e o Jamal Crawford pode perder o seu próprio prémio na impressão de ter estado fora nestes últimos jogos. O Lou Williams também é um forte candidato, e eu digo sinceramente, este prémio, qualquer um destes 3 se ganhar, ninguém pode dizer que não é justo. A minha opinião pessoal, eu dou ao Isaiah Thomas. João, já agora, última impressão, mais a chamada o voters fatigue do costume que costuma usar com o MVP. Exatamente. Ou isso. Não vamos dar ao mesmo, que este aqui já tem um armário cheio. Não, porque ele perdeu este final da temporada, as pessoas vão se esquecer um bocado dele. Mas, pegando no que o Costa disse agora mesmo, no fim, sobre os 3 candidatos, o meu voto vai para o terceiro. Portanto, até agora temos um voto para o Jamal Crawford, um para o Isaiah Thomas e o meu vai para o Lou Williams. Portanto, para isto ficar distribuído pelos 3. É injusto o Flávio ter a última palavra neste caso. Digo eu, é chorando. Para mim, eu acho que assim, estes eram os 3 maiores candidatos. Eu acho que o Jamal Crawford perdeu alguns jogos e perdeu algum tempo significativo, e acho que perde aí um bocadinho a corrida. Ele não tem muito. A diferença do Jamal Crawford para o Williams é 1 ponto. O Jamal Crawford está com uma média de 16 pontos e o Williams está com 15 pontos de média, portanto é praticamente o mesmo. Eu acho que o contributo do Lou Williams tem sido fundamental nos Raptors, foi fundamental no início da temporada, quando o DeRozan esteve de fora aqueles 20 e tal jogos. Foi fundamental para manter os Raptors a vencer nessa fase, e eu acho que ele não é responsável pela queda da equipa agora nesta parte final da temporada. Eu acho que aí o cansaço do Kyle Lowry e a queda também de produção do Valanciunas foi o que provocou esta queda dos Raptors. Portanto, o Lou Williams continua a fazer o seu papel, saindo do banco e produzindo pontos a partir do banco. Eu acho que ele foi o melhor da NBA nesse papel de sair do banco e produzir. Portanto, vai para ele, para mim, o prémio. Achas que as 2 namoradas não tiveram papel na queda dos Rockets? É isso? Dos Raptors. Achas que as 2 namoradas não tiveram papel no cansaço? Do Williams não, porque o cansaço foi do Lowry, a menos que... A não ser que ele está a ser namorado aos outros. A não ser que ele ia Exato. Eu concordo completamente com o que o Márcio disse, em termos de produção, e naquele período em que o DeRozan falhou, o Williams foi importantíssimo, e ele está a jogar de uma forma brutal, continua a jogar. A questão é que o Isaiah Thomas também não pode ser completamente alheio de responsabilidades neste boost final dos Celtics rumo aos playoffs. Eu agora vou desempatar vou desempatar para o Márcio, porque eu também vou escolher o Lou Williams. Que desilusão! Eu vou já falar do Thomas. Vou falar do Thomas já para despachar a conversa, que é um jogador que de facto fez isso nas 2 equipas, mas para mim acho que para ele entrar na corrida acho que é difícil, mas os Celtics teriam que ter para já garantido uma posição que não tem, e acho que isso é decisivo. Os Celtics ficando não tendo isso garantido, acho que é fácil de esquecer. Não concordo que isso importa assim tanto. Neste prémio é assim um bocadinho... É o melhor jogador do banco. Sim, mas nós percebemos que estás a tentar esforçar-te para não ser caseiro. Exatamente. Essa é a tua intenção. Continua que estás a disfarçar bem, Márcio. Estás a disfarçar bem.
Parece que não é a primeira vez, parece que não és rookie neste caso. Não, mas acho mesmo que se as pessoas esquecem rapidamente, acho que essa vai passar. E também para premiar o que os Raptors fizeram no início da temporada, que tiveram um arranque muito bom, em comparação com os Hawks também andaram bastante tempo lá em cima. E como o Márcio disse, acho que também a culpa da quebra não foi só dele, foi uma quebra praticamente geral que levou que os Raptors caíssem mais alguns lugares do que tinham feito até ali. Mas acho que para mim, pelo encaixe principalmente que ele teve na equipa, que era um jogador que vinha de um plano um bocadinho diferente e que acabou por chegar aos Raptors e ter um impacto que talvez não seria esperado tão de imediato e com tanta influência na equipa, e acho que ele tornou-se de facto um jogador muito importante para aquela equipa. E acho que aquela questão do Jamal Crawford ganhar sempre, e de agora esta saída antes do fecho da época pode prejudicá-lo, digamos assim, um bocadinho. Muito bem, este foi dos mais distribuídos até agora dos votos. Vamos então passar ao último prémio da noite, aquele que é o prémio maior e sempre mais discutido de todos os anos, o prémio do MVP. Quem é que quer começar a discussão por este? Harden, Stephen Curry, Russell Westbrook, LeBron James. Eu posso começar. Quem é que vai ao teu voto? Eu posso começar, que eu tenho 4 patamares. Acho que vai ser difícil vocês falarem de mais algum jogador. Tirando já fora do caminho, jogadores que estão a ter. Pronto, vou começar. O que é o MVP? Isto a NBA faz isto de forma propositada porque cria mais conversa. É como os 5 iniciais do All-Star. Não existe guidelines para o que é o MVP. E isso faz com que seja uma questão subjetiva. Mas o que costuma ser o MVP é uma mistura de melhor jogador, o jogador que teve a melhor performance e melhor equipa. Não é uma coisa ou outra, é um conjunto das três. E isso faz com que os jogadores que tiveram grandes épocas, como o DeMarcus Cousins, o Anthony Davis e o Russell Westbrook, não estejam nesta corrida, na minha opinião. São jogadores que estão num patamar mais cá para baixo. Depois, num segundo patamar, eu tenho 2 jogadores que fizeram grandes épocas, são equipas boas, mas não fizeram épocas assim tão boas como os que estão lá em cima na luta, que é o Chris Paul e o LeBron James. Para mim, a luta entre 2 jogadores, o James Harden e o Stephen Curry. E para mim, a diferença vai ser que o Stephen Curry, há pouco estamos a falar sobre isso, de jogadores que enamoraram o público, e quando se enamora o público também se enamora jornalistas e periodiantes, são os que votam. Apesar da grandíssima época que o James Harden está a fazer, acho que o público está enamorado com o Steve Curry. E o Steve Curry, está para além disso a ser o melhor jogador na melhor equipa da NBA, que está a fazer uma época brilhante e completamente dominadora. Acho que isso vai ser completamente decisivo. Essa questão de melhor equipa, não tem melhor equipa, tem melhor ajuda, não tem melhor ajuda, isso para mim, não interessa. Ele é o melhor jogador na melhor equipa e está a ser brutalíssimo, está a fazer uma época espetacular, acabou de bater mais um recorde. É um jogador eletrizante, é um jogador que vale o League Pass, e o meu prémio vai para ele, apesar do James Harden estar a fazer uma época brutalíssima. Ele acabou de dizer que se sente como MVP, mas na minha opinião ele não vai conseguir chegar lá. Flávio, eu vou pegar agora. Para mim, acho que também vai para o Steph Curry, para o Stephen Curry, e esse é o outro. Mas acho que é de facto pelo trabalho de equipa, que é aqui de facto também muito importante, porque eles estão também a fazer uma temporada muito boa, e os Rockets pecam se calhar um bocadinho por aí, e podemos sempre recorrer à questão da ajuda, que ele tem mais gente que o possa ajudar e o coloque lá em cima. Mas acho que não, acho que ele de facto tem feito uma temporada do melhor que tem feito até agora na NBA, e acho que isso é merecido. E depois não vou estar a carregar mais na tecla da Cinderella Story, não, daqui de ser a cara. Os Golden Boys, os rapazes dourados da NBA.
Sim, exatamente, os meninos de ouro, e então acho que ele vocês falaram, jornalistas da NBA, praticamente toda a gente está rendido, menos o Landim, que não quer aturar os fãs do Curry, mas, mas acho que É sem verdade, dúvida. ele não está a inventar, está bem, é verdade. Atenção. Todas as noites assistimos a grandes recordes, a grandes exibições, a lançamentos, que aquilo é uma coisa incrível, que nós ficamos mais um que pensamos que ele vai. Já é inexplicável. Nós vemos o Curry com a bola em qualquer sítio onde ele esteja, nós presumimos que ele vai conseguir fazer um cesto de qualquer zona do campo. Nós já nem queremos saber quem é o defensor que está à frente, porque nesta altura. É um jogador muito especial e que não deve aparecer na NBA assim tão rápido como. Nós já nos preocupamos de como é que ele vai fazer, porque já não interessa quem é que o está a defender, porque de facto ele tem feito maldades a toda a gente praticamente durante esta época, e para mim o James Harden, de facto, também para dar aqui o mérito merecido, tem feito uma grande temporada, quase que sozinho carregou a equipa, mas para mim acho que o Curry vai mesmo vencer. Olha, eu deixem-me que vos diga que este aqui também é, tal como o jogador defensivo do ano, o MVP é outro em que eu tive indeciso Por um cabelo. por um cabelo, e tive indeciso mesmo até à última, e ainda agora estou ainda um pouco, não estou completamente decidido. Até ao próximo jogo de 40 pontos para mudar de ideias, depois 50 do outro, mudas de ideias. É normal, mas não é só a ti, não é só a ti. Os dois, Ele está a falar do Westbrook e do Anthony Davis, não sei se sabes, João. Sim, não está a falar do Harden. Está a falar do Chris Paul. Não, é assim, eu acho que, como o Costa disse, eu acho que há outros candidatos também, embora num patamar abaixo, o Chris Paul, o LeBron James, o Westbrook estão ali num patamar imediatamente abaixo, também não estão muito abaixo, mas o Stephen Curry e o James Harden são os dois jogadores que têm feito a melhor temporada individual. O Westbrook também tem podemos argumentar que ele também tem uma temporada individual tão boa como estes dois, embora depois há aquele problema de que... Eu argumento a favor disso. Sim. Eu argumento se calhar foi jogador que se calhar teve a melhor época da NBA, mas não teve. Exatamente. Só que tem aquele problema de esse temporada individual, esses números não terem correspondido a uma temporada tão bem sucedida da equipa, e não corresponderem a sucesso coletivo, a tanto sucesso coletivo. Portanto, o Westbrook é desqualificado da corrida por esse critério de... Por falta de comparência da equipa. Não, porque a exibição individual não corresponde, não origina o sucesso coletivo da equipa. Portanto, perde, nesse particular, perde para os outros dois que têm a produção individual, e isso correspondeu a sucesso coletivo. Portanto, os dois que reúnem essas condições, é o Stephen Curry e o James Harden. Entre estes dois, é possível argumentar para qualquer um dos lados, é possível encontrar argumentos e números e estatísticas e narrativa para justificar o prémio para qualquer um dos dois, e lá está, tal como no jogador defensivo, eu não vou ficar chateado nem vou achar que não é merecido se qualquer um deles ganhar. Se ganhar o Curry, eu não vou dizer que não é merecido. Se ganhar o Harden, eu não vou dizer que não é merecido, porque assim, o que o Harden fez é incrível. O Harden conseguiu carregar aquela equipa dos Rockets sem o Howard praticamente metade do ano, com várias lesões que tiveram também ao longo do ano. Ele quase sozinho, não foi sozinho obviamente, mas ele carregou a equipa, e ele é o maior responsável por a equipa estar no segundo lugar do Oeste. Quanto ao Curry, que é a minha escolha. Porque é que é a minha escolha? Porque eu acho que aquele argumento que o Flávio estava também a referir há bocado, de o Stephen Curry ter mais ajuda e ter mais jogadores para contribuir, eu acho que isto é uma faca de dois gumes, como diria o Jaime Pacheco, uma faca de dois legumes. Eu acho que é uma coisa que também podemos argumentar. Já sei o que estás a dizer e concordo completamente. Podemos argumentar ao contrário, que é o James Harden é o gajo que pega na bola e tem que fazer tudo, é ele que tem que fazer tudo. O Curry consegue ter uma produção semelhante, com muito mais jogadores para dividir a produção, com muito mais jogadores para... Apesar de ter melhores colegas. Apesar de ter melhores colegas e apesar de ter mais jogadores para distribuir
o pão, ele consegue ter Ele uma faz produção. aquilo. Ele faz aquilo. Portanto, Exatamente. É colocar aqui a questão o James Harden é um jogador que o papel dele é pegar na bola e ele tem que fazer, ele tem a bola nas mãos 90% do tempo dos ataques e 90% dos ataques dos Rockets, é ele que é obrigado a construir alguma coisa. O Curry, com muitos mais jogadores para distribuir a bola, consegue ter uma produção semelhante e consegue ter os números que tem. Por isso, só para mim, o facto de ter mais ajuda não é um negativo, é um positivo, é um argumento a favor dele, e por isso, para mim, desempata a corrida para o Curry e leva ele o prémio. Para mim. Assim, falando dos que ficaram para trás, é a mesma conjugação. O Westbrook tem a produção individual, não tem a estatística, e ainda bem que o João explicou, mas é brutal todos os dias ter a mesma conversa de mas atenção, que nos últimos 100 mil anos ninguém ganhou fora de um top, de um recorde de top. Depois amanhã outra vez a mesma discussão, mas o Westbrook e o Anthony Davis, embora tenham épocas individualmente muito boas, não têm um recorde. LeBron James. Mas pode haver pessoas que acham que isso não é que. Assim, uma coisa é, nós sabemos que eles não vão ganhar por isso, mas pode haver pessoas que acham que eles merecem ganhar, independentemente. É como tu dizes, a sua objetividade do prémio abre asas a esse tipo de interpretação, mas tu tens que olhar para trás também e ver o que é que tem acontecido nos últimos 1 ano, 5 anos, 15 anos, para perceberes o que é o prémio em si. Isso é completamente. Desculpa, Lani, Márcio, isso é completamente legítimo. Mas geralmente o que acontece quando estamos aí, eu tenho sempre paciência para dizer isto sempre às pessoas, e todos os dias digo e continuar a dizer, eu não tenho problemas nenhum com isso. É legítimo que as pessoas digam, eu não concordo que isto seja assim. Só que as pessoas não podem dizer, não, isso não é assim. Não, isto é assim. O prémio há 40 anos que o prémio não é dado a uma equipa, a um jogador que está fora dos playoffs. Há 40 anos. Isto mostra algum tipo de tendência. A questão é que, apesar de não haver guidelines, tem sido assim. É assim. O recorde da equipa, exatamente, o recorde da equipa é importante. As pessoas podem dizer, mas eu não concordo com isso, porque o Westbrook fez se calhar uma época melhor que os outros, em termos individuais, que levou a equipa até aos playoffs. Isso é legítimo as pessoas dizerem, mas as pessoas não podem dizer que o Russell Westbrook vai ganhar porque ele é que fez a melhor e é assim. Não é, não é. Não é assim. Os nomes dos jogadores associados fazem sempre confusão às pessoas e as pessoas mudam o critério relativamente aos nomes. Nós tínhamos o Kevin Love, que andava a fazer 25, 15, não sei quantos, e nunca era considerado, nunca havia nem uma pessoa que chegasse e dissesse, estão a ver, ali o melhor jogador, em termos de porcentagem, é um 25, 15 ou 14 ou qualquer coisa, é uma produção brutal, e não havia nenhuma pessoa que chegasse e dissesse, estão a ver, Kevin Love para mim é o MVP, porque fez uma época. Agora com os Anthony Davis e com os Westbrooks, como são nomes mais sexys, têm mais fãs, são jogadores que se calhar estão mais. Já a conversa já muda de tom. Falando do LeBron e do Chris Paul, como vocês disseram, foram jogadores que por uma ou por outra razão tiveram um nível um pouco mais baixo, tanto em termos de produção. O LeBron teve aquelas 2 semanas de fora, depois voltou, mas depois a troca que os Cavs fizeram desmistificou um bocadinho aquilo do o LeBron ganhou, agora os Cavs são os maiores, porque foi um conjunto de fatores que ajudou, não foi só o regresso do LeBron em alto nível, foi também a comatação das falhas que a equipa tinha, que levaram os Cavs a fazer o que estão a fazer agora, que é a passar a pente fino ali a conferência deste, pelo menos na época regular, na segunda fase da época regular. Depois nós temos os dois, e é como vocês disseram, o James Harden tem levado a equipa às cavalitas, e é mesmo, ele tem levado a equipa às cavalitas. O Curry tem sido um jogador brutal, que faz tudo e mais alguma coisa. É um jogador de PlayStation e ponto final. Da maneira como é um terrível matchup em termos ofensivos, está melhor defensivamente. Só que depois já há a tal questão da percepção dos jogadores. Os Houston Rockets não são uma equipa muito, muito querida na NBA. O Harden não é um jogador... Vão acabar a época regular em 5º lugar. Exato, é tal questão. O Harden não é um jogador muito querido na NBA por causa da questão dos lances livres e dos flops e essas coisas todas, e o Curry é exatamente o contrário. É um jogador que é muito querido, é um jogador que é muito popular, é um jogador que está na melhor equipa da NBA
e que tem uma legião de fãs brutal. Eu só acho interessante é que, na minha opinião, o que ia acontecer é o seguinte: se o Harden e o Curry trocassem de posições, eu acho que o Curry levava o MVP na mesma. Infelizmente é esse o sentido que eu tenho, que é a percepção pública que as pessoas têm. Embora é como vocês, ganham ou ganha outro, eu não fico chateado. E eu acho, honestamente, eu estive a ver ontem num podcast, não sei se foi no Jalen Jacoby ou se foi no NBA Lockdown, que o segundo jogador ofensivo com mais usage rate, ou seja, que tem mais posse de bola no ataque do Houston, era o Josh Smith. Um jogador que saiu dos Detroit Pistons corrido. Mas como tu dizes, o Harden perde também por há esse preconceito com ele, porque assim, ele tem um estilo de jogo mais feio e depois metade do jogo dele é tentar sacar faltas e para isso. E depois o Daryl Morey também não anda a fazer amigos nenhum e anda a fazer uma campanha no Twitter e no Facebook e aqui ou outro a tentar meter o Harden como MVP. Isso não cheira bem também aos jornalistas. É complicado. O Curry vai ganhar. O Harden, na minha opinião, acho que teve um papel em relação à equipa. O verdadeiro sentido da palavra MVP, na minha opinião, acho que o Harden este ano foi a personificação dessa palavra. Mas o Curry vai ganhar. Se o Harden ganhasse, acho que ninguém ficava chateado, menos a facção. E compreendo o que estás a dizer, mas o prémio de MVP é de MVP da liga, não é de MVP da equipa. Se aí entrava jogadores que nem nas contas, nem aqui nas contas entram, que se calhar significam muito mais para as suas equipas do que estes top performers. É isso que eu vou dizer. Não concordo em relação a isso, porque eu acho que o MVP é assim, não banalizando o que, por exemplo, fez o LeBron James, que ganhou MVPs com o Wade e com o Bosh na equipa. O Curry podia ser um jogador que seguia essa linha. Um jogador que, mesmo com uma equipa carregada e com uma equipa que tem muita ajuda, conseguiu sobrepor-se e ser o jogador mais valioso numa equipa que dominou a liga na época regular. Mas o James Harden não é nenhuma anomalia dar o prémio ao jogador que foi o mais importante numa das equipas de topo. Era a tal situação, lembram-se, é a tal discussão entre o Dwight Howard e o Rose, se é o Dwight que tem menos ajuda, que se calhar, ou que tem uma equipa teoricamente mais fraca, que tem um recorde pior, mas que teve uma performance individual suficientemente boa para ganhar o prémio, ou se vai para o Rose, que é o melhor jogador na melhor equipa e que teve a reedição da mesma discussão com outros nomes e com outros jogadores. Mas acho que ninguém fica chateado, da mesma maneira que ninguém acho que fica chateado pelo Rose ganhar em relação ao Dwight e ao LeBron. Acho que esta relação do Harden e do Curry, acho que também ninguém vai ficar chateado se o Curry ganhar. Se o Harden ganhar, vai haver gente chateada, mas eu não quero falar sobre isso, honestamente. Mas não será injusto também, acho que não será injusto. Merece. Bem, aqui parece que houve unanimidade, 4 votos para o Stephen Curry. Vamos ver se os jornalistas que votam no prémio também concordam connosco, e nós desconfiamos que sim, não é? Bem, chegamos assim ao fim dos prémios da... Marcos, antes de acabares, dizer só às pessoas que a gente deixou aqui um prémio de fora, que é o Executive of the Year, que é o LeBron James. Mas como não podemos deixar o LeBron James fora destas contas, podemos lhe dar, eu não sei se alguém discorda, de dar o prémio de General Manager do ano. Não é General Manager, é Executive do ano ao LeBron James, pela equipa que criou a meio da época, que ele teve lesionado e teve tempo para estudar estas coisas, pela equipa que entretanto criou e que está no topo. Só não ganhou o treinador do ano porque ainda não tem curso de treinador 2, porque quando ele tirar o curso quando ele tirar o curso de treinador, opa! Vocês, isso são provocações desnecessárias, pá. Não são desnecessários. Nós temos a fama, também agora queremos ter o proveito, mano. Le GM e Le Coach para treinador do ano e GM do ano. Pronto, um prémio para o LeBron James. O LeBron James leva o prémio de General Manager. Le GM e Le Coach, exato. Bem, chegamos então agora ao fim dos prémios da temporada. Para terminarmos o programa, vamos então ao UAU não da semana, mas ao UAU aos UAUs da temporada.
O meu uau desta temporada, aquilo que eu gostava de destacar desta temporada regular é a época histórica que, independentemente do que aconteça, é uma temporada regular histórica dos Warriors, independentemente do que acontecer agora daqui para a frente nos playoffs. Eles já fizeram uma das melhores temporadas regulares de sempre. Eles, não só a nível da equipa, eles tiveram um recorde de vitórias da equipa, bateram o recorde de vitórias da história da equipa, mas para além disso eles estão com uma percentagem, eles estão com 81% de vitórias, de percentagem de vitórias, que é a sexta, se terminar assim a temporada, é a sexta melhor marca de sempre. Tivemos apenas 13 equipas na história da liga que conseguiram 66 vitórias e houve apenas 9 equipas que conseguiram 67 ou mais vitórias. Os Warriors estão a caminho de conseguir atingir essas marcas. E depois temos os números na defesa e no ataque. Eles estão em primeiro no rating defensivo, estão neste momento em segundo no rating ofensivo, já tiveram em primeiro, neste momento estão em segundo, estão os Clippers em primeiro. Portanto, vamos ver se no final da época, mas existe a possibilidade de eles terminarem em primeiro no rating defensivo e no ofensivo, portanto terminarem com o melhor ataque e com a melhor defesa, o que seria algo histórico. Também na diferença de pontos, eles estão com mais 10.7 na diferença de pontos nas vitórias. Só uma equipa que não foi campeã com esse point diferente. Não, só 7 equipas na história da NBA que acabaram com uma diferença em duplos dígitos, com mais de 10 pontos de diferença. Só uma que não foi campeã. Exatamente, 6 foram campeãs, a sétima não foi porque perdeu com uma das outras 6. Foram os Bucks em 72 que perderam com os Lakers em 72. Por isso o pessoal das apostas já foi a correr para o multibanco. Exatamente. E os Warriors podem fazer algo que nunca foi feito na história da NBA, que é acabarem com primeiros no rating ofensivo, primeiros no rating defensivo, acabarem com a melhor percentagem de lançamento e a melhor percentagem das equipas adversárias, que eles neste momento estão com a melhor percentagem de lançamentos, a equipa com a melhor percentagem, e são a equipa que obriga as equipas adversárias a lançar pior, tem a pior percentagem dos adversários. Portanto, se eles conseguirem ultrapassar os Clippers nestes últimos jogos e acabar com o melhor rating ofensivo, eles conseguem reunir estes quatro fatores, que é algo que nunca foi feito. O Steve Kerr já fez a melhor temporada de um treinador rookie de sempre, portanto esta será uma temporada regular para a história dos Warriors e para a história da NBA, e é o meu uau deste ano. Costa, o teu. Hoje falarmos de uma equipa que está a fazer uma época em grande e de algo tão positivo, o meu uau vai ser para o lado negativo. Eu vou falar de lesões, porque é incontornável falarmos nesta época de lesões, porque mais uma vez temos uma época carregadinha. Vamos falar que o MVP do ano passado praticamente não pôs os pés nesta época regular, com os jogos, mas teve entre e sai. O Kevin Durant saudável, juntamente com a equipa dos Thunder, seria uma equipa para estar no topo do Oeste e estão neste momento a lutar pela última vaga dos playoffs. O Derrick Rose voltou a cair, uma lesão que seria esperada, mas na mesma teve uma lesão. O Paul George nem iniciou a época, como vocês todos sabem. Já se falou há pouco que esta classe de rookies esteve um bocado abaixo do que seria esperado, porque houve imensas lesões. Já falamos disto noutros programas, de que as top picks quase todas falharam há algum tempo. Tem sido uma época assim marcada por lesões e o Kawhi Leonard, o Tony Parker, várias equipas tiveram jogadores fulcrais a não estar a jogar grande parte do tempo. Isto é cada vez mais uma chaga que a Liga tem que tentar arranjar maneira de resolver, mas eu não acho que seja fácil a resolução, porque isto deriva, em minha opinião pessoal, de uma alteração ao longo desta última década e meia da NBA e das alterações que foram feitas ao jogo, e o jogo tem muito mais liberdade e é muito mais propenso a lesões, e é por isso que elas acontecem. Está toda a gente muito mais suscetível a lesionar-se nesta altura, e as lesões acontecem.
Não sei o que é que se poderá fazer, mas temos pena de estarmos a falar no início da época da equipa X, do matchup Y, e de vermos esta equipa que pode chegar longe e não chegar, e depois não ser por demérito seu ou mérito do adversário, mas por lesões da equipa não poder chegar ao seu potencial. E é triste mesmo, temos que encarar, mas é realidade, e as lesões fazem parte do jogo e ninguém que ganha tem menos mérito por causa disso. Mas obviamente acho que toda a gente é unânime neste pensamento que seria melhor estar todos os melhores sempre a jogar. Menos o LeBron James. O LeBron James não concorda com vocês? Estou a sentir uma lágrima no canto do olho por causa do Rose. Do Rose? Não. Do Rose? Era bom que desse para fazer. Verdade seja dito, o Rose não é o jogador mais significativo em termos de lesões este ano, porque esta lesão é uma lesão menor e era esperada. Eu podia gozar com o Rose, mas depois vocês usavam com o Kobe e com o Steve Nash e eu vou ficar quieto. Era bom que houvesse um cheat como nos jogos de computador e desse para desligar as lesões e poder não haver lesões. Isso era perfeito. Infelizmente fazem parte do jogo. Flávio, o teu momento uau desta época que está a terminar? Bem, eu desta época queria destacar aqui o momento do final da fase de trocas do trade deadline, que tivemos inicialmente uma coisa muito calma e ali na última hora praticamente tivemos uma coisa que foi das 30 equipas, salvo erro 5, não estiveram nestas danças, ou seja, tivemos uma liga por completo a fazer trocas, uns queriam ficar ainda melhores e outros queriam ficar ainda piores, e de facto foi mesmo muitas trocas de facto, e envolvendo jogadores até importantes, e que de facto foi um grande destaque. Tivemos aí um final de trade deadline mesmo muito animado para todos praticamente. E foi histórico. Eu acho que nunca houve um trade deadline tão animado. Com tanta troca e tantas equipas envolvidas. E houve muitas trocas muito antes do trade deadline, que geralmente até indicia que chegando ao trade deadline já houve muitas trocas, ali não ia haver nada, mas como o Flávio diz, isto foi um bocado histórico até, e foi o mais movimentado de sempre. Lundinho, terminar o teu uau, o que é que deixou o boquiaberto? Eu já vi uaus positivos e uaus negativos. Este uau é mais hilariante do que outra coisa. Que o campeonato do tanque, normalmente no Twitter é conhecido como a Team Tank. Eu acho que é, como dizem os gajos da ESPN, é o time da ESPN LA, é Team Logic, não é Team Tank, é Team Logic. E eu, que não estou habituado a andar nestas andanças, que nunca liguei aos drafts e essas coisas todas, às vezes eu dou-me a torcer contra a minha equipa e meter as mãos na cabeça quando os jogadores marcam pontos e ganham jogos, o que é um bocadinho estranho. Mas isso é sinais dos tempos, quando os dois maiores mercados nos Estados Unidos, Nova Iorque e LA, estão a competir para ver quem é que tem o melhor tanque blindado. Tem destas coisas. Mas pelos vistos, os 76ers vão, mesmo com um orçamento inferior e com a voz com a experiência, estão a ver se continuam a competir com isso. E eu só espero é que, para além de não estar lá para o ano, só espero é que na noite do draft não vejamos um Noel ou um Embiid a ser trocado, que é para este tanque infinito da mesma equipa continuar, e um draft de boca fora, uma coisa do género, e uma troca que é para o tanque infinito continuar a ter 2020 ou uma coisa qualquer do género. Muito bem, estamos então a chegar mesmo ao fim da temporada regular, estamos mesmo na reta final, últimos dias da temporada regular. No próximo triplo duplo já vamos estar, já terá terminado a temporada regular, estamos à beira do início dos playoffs. E é disso que vamos falar no próximo programa. Vamos fazer uma antevisão da primeira ronda dos playoffs e a nossa previsão para os vencedores dessa ronda. Como habitualmente, vamos fazer uma análise das 8 eliminatórias da primeira ronda dos playoffs. Até lá, aproveitem os últimos dias da temporada regular, preparem-se para os playoffs, porque depois já sabem que as noitadas vão aumentar, as horas de sono vão ser menos daqui para a frente até junho. Por isso, pessoal, aproveitem estes últimos dias. Até para a semana e bons cestos.